Boa tarde, quarto ano. Tudo bem com vocês, meus amores? A tia espera que vocês estejam todos bem. Bem, nesta quinta-feira nós voltamos, aliás, nessa sexta-feira, nós voltamos com a nossa aula de religião e eu gostaria de começar essa aula fazendo a correção da atividade do assunto passado, que foi Jesus cura a filha de Jairo, certo? Então, o que diz a primeira questão? Responda de acordo com o texto. Letra A. Quem era Jairo? A resposta é um chefe religioso. Letra B. O que ele queria com Jesus? Que Jesus fosse à sua casa porque sua filha estava morrendo, né? Ele foi atrás de Jesus para que ela curasse a sua filha. Letra C. Jesus chegou a tempo de salvar a menina? O que aconteceu? Jesus chegou a tempo, crianças? Não, né? O texto relata que Jesus não chegou a tempo. Quando Jesus chegou, ela já havia morrido. Mesmo assim, Jesus já sabia o que tinha acontecido, né? Mas ele é o dono da vida, então a resposta é não, ponto. Mas a fez viver de novo, certo? A segunda questão. Nesta história, Jesus fez vários pedidos. Identifique para quem foi. Levante-se, número 1. Não chore, número 2. Não tenha medo, número 3. Tenha fé, número 4. Então, nos quadrinhos ao lado, nos 3 quadrinhos, tem Jairo, menina e as pessoas. Quais foram os pedidos que Jesus fez para Jairo? No primeiro quadrinho, foi: não tenha medo, tenha fé. Então, lá no primeiro quadrinho, você vai usar 3 e 4. No segundo quadrinho, menina. O segundo quadrinho, que foi que Jesus falou para a menina, levante-se. Então, é o número 1. No terceiro e último quadrinho, as pessoas. O que Jesus pediu para as pessoas? Que elas não chorassem. Então, é o número 2. Não chorem. Terceira, pinte algumas das qualidades de Jairo. E aí nós temos confiante, arrogante, orgulhoso, humilde e obediente. Então, quais qualidades vocês irão pintar? Jairo era confiante, Jairo era obediente, Jairo era humilde. Então, vocês irão pintar essas 3 qualidades de Jairo. Na página 55, a quarta questão. Como as pessoas ficaram quando a menina se levantou? Admiradas, né? Foi como elas ficaram todas ali. Admiradas por quê? Porque elas já sabiam que a menina já havia morrido. Então, ficaram admiradas ao verem ela retornar com fôlego de vida. A resposta é apenas a palavra admiradas, ok? A quinta questão. O que você mais gostou dessa história? A quinta questão, ela é pessoal. Sexta questão. Assinale os momentos em que é mais difícil ter fé. Primeiro quadrinho. Quando parece que Jesus está perto de nós. Terceiro, quando tudo está dando errado. Quarto, quando temos a certeza de que Jesus nos ama muito. O último, quando parece que estamos sozinhos. Então, assinale os momentos em que é mais difícil ter fé. Então, com certeza, será quando tudo está dando errado, né? É capaz que a nossa fé venha a vacilar. E também o último, quando parece que estamos sozinhos, certo? Então, vai ser assinado o segundo e o último, ok? Feita a correção,
nós vamos para a nossa aula de hoje, que a nossa aula de hoje é uma revisão, certo? Dos conteúdos que eu separei para a nossa avaliação. Tudo bem? Então, quais foram os conteúdos que eu separei para a nossa avaliação? O cronograma de vocês já foram para casa, né? Vocês já receberam, então vocês já puderam observar que o primeiro assunto é Jesus anda em cima da água, página 42 e 43. O segundo assunto é a fé do centurião, página 47 e 48. O terceiro assunto é Jesus cura a filha de Jairo, páginas 52 e 53. Foram esses os 3 assuntos escolhidos para a nossa avaliação, ok? Então, hoje nós vamos fazer uma rápida revisão, né? Porque a gente já viu esses conteúdos, a gente vai só revisar aqui de uma forma rápida para relembrar alguma coisa, algo que vocês não entenderam. Fique à vontade para me perguntar lá no meu PV também depois. Tudo bem? Então vamos lá. Jesus anda em cima da água. Esse texto é maravilhoso porque ele mostra pra gente, né, o poder que Jesus tem, e mostra também que quando nós confiamos, quando nós temos fé, as coisas acontecem. Por quê? Porque a gente observou pela passagem desse texto que Pedro é um exemplo, né? Acontece algo na vida deles naquele momento ali naquela água, em meio àquela tempestade, que prova pra gente que quando nós temos fé, quando nós agimos, nós recebemos aquilo que desejamos. Então vamos lá? O texto relata que nessa tarde, né, os discípulos, juntamente com Jesus, já depois de uma tarde de trabalho, Jesus se despede daquele povo, Jesus despede deles e manda que os discípulos vá na frente, né? A viagem a qual eles iam fazer, que era para Cafarnaum. E ali Jesus deixa os discípulos indo no barco e vai para o monte tirar o seu período de oração, certo? Então a história conta que numa tarde Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco, atravessasse o mar para ir a Cafarnaum, enquanto ele despedia-se da multidão que o rodeava. Depois de despedir-se e mandar o povo embora, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, Jesus continuava ali sozinho e o barco já estava no meio do mar. As ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava ao contrário. Então, nesse momento, Jesus se afasta, né? Ele despede a multidão, pede que os discípulos vá andando na frente e se afasta para tirar o seu período de oração. E já era madrugada, né? Conta o texto, quando Jesus observa que os discípulos estavam cansados de remar e o mar começava a ficar cada vez mais agitado. E Jesus se compadece ali dos discípulos e vai ao encontro deles, andando sobre as águas, né? Quando de repente os discípulos viram Jesus andando, né, em cima da água e não o reconheceram. Ficaram apavorados. O que eles imaginaram? Que além de estar passando por aquele momento difícil, né, de tempestade no mar, em alto mar, ainda aparecia ali um fantasma, que foi assim que eles pensaram que Jesus era o fantasma, né? E naquele momento, nós podemos observar que os discípulos estavam com muito medo, e nesse instante Jesus diz a eles: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro, ele ainda duvida, né? Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima das águas até onde o Senhor está. E o que foi que Jesus disse para Pedro? Venha, né? Respondeu Jesus, venha. Mas naquele momento, Pedro começa, né, a andar em direção até Jesus e algo lhe acontece.
que aconteceu com Pedro? Naquele momento a gente observa, né, que Pedro, ao andar sobre as águas, andar em cima das águas, ele foi muito bem, até quando ele estava focado em Jesus. Mas a partir do momento que ele começou a olhar para a dificuldade, que ele começou a olhar para o vento, né, no momento que ele desvia o olhar de Jesus, ele começa a se concentrar no vento e nas ondas que estavam grandes ao seu redor. Então ele começou a afundar e pede socorro para Jesus, porque ele sabia que Jesus poderia ajudar. Então o texto ele deixa claro para a gente que a nossa fé, ela não pode vacilar, ela não pode vacilar, né? Nós não podemos tirar a nossa atenção realmente de Cristo, que devemos estar sempre concentrados. E Pedro, ali naquele momento, ele começou a querer afundar porque realmente ele estava olhando para o tamanho do problema e não olhando para o dono do problema, né? Quem poderia resolver o problema. Então, a nossa fé, ela tem que estar em ação, né? A gente não deve olhar realmente para o problema, mas sim para Deus, que é o maior que o problema. Então, focando a nossa fé cada vez mais, crendo cada vez mais. E aí vem o segundo texto. O segundo texto fala sobre a fé do centurião, página 47 e 48, que é o que está lá para a prova de vocês, certo? Então, quem era centurião? Centurião era um chefe que comandava, né, uma centúria, ou seja, chama centurião porque ele comandava soldados, numa quantidade de 100 soldados. Então, o centurião, ele era um militar romano que comandava os soldados do Império Romano, certo? O que esse centurião queria de Jesus? Que Jesus fizesse um milagre na vida de um dos seus soldados que havia adoecido, né? Então, ele vai até Jesus e pede que Jesus cure, né, o seu soldado. E Jesus fica admirado com a ação daquele homem. Por que Jesus ficou admirado? Porque ele não conhecia Jesus e tinha uma fé sem tamanha, né? Tinha uma fé extraordinária. Ele acreditava que Jesus podia curar o seu soldado. E Jesus fica, né, admirado com a fé daquele homem. Ele fica impressionado com as palavras que o centurião dirige para ele. Por quê? Porque ele teve grande fé. Por que Jesus se admirou, gente? Porque aqueles mesmo que conheciam Jesus, que andava com Jesus, que sabia que Jesus fazia milagre, não tinha fé tanto quanto, às vezes não acreditava tanto quanto esse homem, que nunca tinha visto Jesus. Ok? Então, o centurião, ele vai até Jesus, né? E pede que Jesus cure o seu servo. Meu senhor, meu servo está de cama em casa paralítico, tão doente. Ele está sofrendo muito. E Jesus respondeu, eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre em minha casa. Dá somente uma palavra ao meu servo e ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Ele mostrou humildade, certo? No momento em que ele vai atrás de Jesus, né? Foi pela fé. Depois ele mostra para Jesus que ele é humilde, que ele também cumpre ordens, né? Então, fica aqui o nosso assunto, falando sobre a fé do centurião, mostrando para a gente, mostrando para nós, né, nessa tarde, que até Jesus se impressionou com as palavras do centurião, pois ele teve uma grande fé, certo? E o nosso próximo assunto dessa nossa revisão realmente é o assunto da última aula. Jesus cura a filha de Jairo. É mais um dos milagres que Jesus faz, né, ao curar a filha de Jairo. Então, enquanto Jesus falava para uma multidão, um chefe religioso chamado Jairo ajoelhou-se aos pés de Jesus
pedindo que ele fosse à sua casa, porque sua única filha de 12 anos estava morrendo. Então, o que a gente observa pelo texto? Não precisa mais a gente ler, né, todo o texto, porque nós sabemos da história. O que Jairo queria, né, de Jesus? O que ele queria que Jesus fizesse? No momento em que Jairo sai atrás de Jesus, acontece que sua filha morre. Então a multidão vai atrás de Jairo e diz, né, que não precisava mais ele incomodar o mestre, porque a filha dele já havia morrido. Ela não estava mais viva. Mas mesmo assim, Jairo ele acreditava que Jesus podia fazer algo especial. E daí Jesus entra na casa de Jairo, né? E visita a menina, mesmo já sabendo que ela estava morta. Mas ali acontece a melhor parte da história. O que Jesus fala para ela naquele exato momento? O que Jesus fala para a criança? Jesus manda que ela levanta, né? Então acontece que quando Jesus ordena levante-se, a vida daquela criança ela voltou para o seu corpo. Então o texto ele deixa bem claro que Jesus tem poder sobre a morte. Ele é o dono da vida, né? Se ele quiser, ele faz reviver mesmo depois de morto. Por quê? Porque ele é o dono da vida. Então Jesus diz ali para aquela multidão: não chore. A menina não morreu, ela apenas dorme. Então o poder de Jesus é tão grande que, mesmo estando morto, para nós seres humanos, para Jesus, se ele quiser fazer ressuscitar, ele diz apenas que ela dorme. E ali naquele exato momento, Jesus ordena, né, que ela levante-se e volte a viver. Então, o que a gente pode tirar de lição, né, desse assunto tão maravilhoso? É compreender que Jesus tem poder para nos ajudar, mesmo nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Então, isso significa que nesses momentos piores, né, que nós passamos, nós devemos aumentar a nossa fé cada vez mais em Deus, independente da situação que esteja ao nosso redor. Por quê? Porque nós cremos que Ele pode resolver. O meu próximo, né, quem está ao meu lado, pode até não poder resolver o meu problema, mas quando eu confio e entrego para Deus, Ele pode sim resolver. Ok, minhas crianças? Então a nossa fé é o que que está em ação sempre, né? Nós nunca podemos perdê-la. A nossa fé é algo importante nas nossas vidas. Tudo bem? Então fica aqui terminada a nossa revisão desses 3 conteúdos, que é para a nossa avaliação. Bom estudo para vocês. Foram poucos textos, né? Vai ser maravilhoso de estudar. A história vocês já sabem todas. E eu creio que serão boas notas. Então, até a nossa prova. Assim, Deus nos permitir. Ok? Fique com Deus e até a nossa próxima aula.